Olá, gente, tudo bem? Voltando aqui para mais uma aula da nossa sequência de aulas de Biologia Molecular e Biotecnologia. Aí, dando continuidade ao assunto de proteínas, né? A gente falou sobre o que são as proteínas, sobre a estrutura das proteínas, as funções. E agora a gente vai falar aqui mais especificamente sobre as proteínas recombinantes. Então, o que são, né? Elas são uma das tecnologias mais importantes da biotecnologia atualmente. Então, as proteínas recombinantes são biomoléculas produzidas por meio de técnicas de engenharia genética, ou seja, com a ajuda de organismos que nós modificamos geneticamente. Então, a gente vai entender aqui como que isso funciona e quais organismos que a gente utiliza para produzir essas proteínas, né? Então, vamos aqui definir o que é o sistema de expressão dessas proteínas recombinantes. Primeiro, o sistema nada mais é do que um organismo que vai ter a capacidade de produzir proteínas. E quando a gente fala de sistema de expressão, estamos nos referindo a seres vivos que a gente usa para produzir as proteínas que a gente deseja. Isso pode incluir leveduras, bactérias, plantas, entre outros seres vivos aí. E aí, nos organismos mais comuns que a gente utiliza são as bactérias e as leveduras, que eu citei aqui anteriormente, porque elas são relativamente simples e eficientes, né, nesse processo. Então, a gente vai dar uma olhada um pouco mais de perto aí nesses dois tipos de hospedeiros. Bactérias aqui que a gente usa bastante, né, que são muito usados, tem a Escherichia coli ou a E. coli, né, por ser fácil de cultivar e ela é uma opção barata, né, o valor dela é mais acessível. Já as levaduras, elas são frequentemente escolhidas por a capacidade delas de realizar a modificação pós-traducionais e pela segurança comprovada que a gente já tem delas. Então a gente vai aqui focar nesses dois hospedeiros, né? Vamos agora falar mais especificamente das leveduras. As leveduras, elas são consideradas aqui organismos seguros, né? Como eu disse anteriormente. O comportamento delas é amplamente estudado. A gente já utiliza elas, já são amplamente utilizadas na produção de biofármacos. Um exemplo muito conhecido é a produção de insulina, né, para pessoas com diabetes. Alguns animais também que têm diabetes também podem consumir essa insulina, como por exemplo cachorros. E quando a gente insere o gene de interesse na levedura, ela vai começar a produzir a proteína que a gente deseja. E depois vai ser só purificar a proteína para obter a amostra pura já e utilizar ela nos tratamentos médicos, né? Então a gente vai deixar aqui uma imagem só para vocês verem, né, terem o visual da levedura, né, a morfologia da levedura. E aí, partindo aqui para as bactérias, a gente vai ter também, como eu citei anteriormente, a Escherichia coli. Elas vão ser um pouco diferentes, né, da levedura, né? As bactérias, elas são mais fáceis de cultivar, são mais fáceis de manter vivas e também são mais baratas, como eu já citei. Mas, né, contudo, existe uma limitação. Elas têm uma dificuldade aí em produzir proteínas muito grandes por conta do tamanho delas, né? A E. coli, ela tem cerca de 1 a 2 micrômetros de comprimento, enquanto as leveduras, elas têm 3 a 4 micrômetros de comprimento. Então, a limitação que a E. coli vai ter em tamanho de proteína que ela vai produzir, né? Essa diferença de tamanho, ela influencia na capacidade de produção de proteínas. Por isso que nem tudo a gente usa bactérias, por isso que nem tudo a gente usa E. coli, por mais simples que ela seja de cultivo, por mais simples que seja de manter ela viva e por mais barata que ela seja, ela tem essa limitação em relação ao tamanho, né? E partindo agora aí para
pro processo em si, né, para essa engenharia genética em si, da inserção do gene de interesse para a produção dessa proteína recombinante, como que a gente insere o gene de interesse nesse organismo, né, nessa levedura, nessa E. coli? A gente usa algo chamado vetor recombinante. O vetor, ele é uma molécula, ele é geralmente um pedaço de DNA, que vai transportar o gene que a gente deseja para dentro da célula do hospedeiro, né? No caso, E. coli ou a levedura aqui que eu usei como exemplos. Então, o exemplo mais comum de um vetor nas bactérias são os plasmídios. O que são os plasmídios, né? Os plasmídios, eles são pequenos pedaços circulares de DNA que são encontrados em alguns tipos de bactérias. E uma característica muito importante do plasmídio é um marcador de seleção, como, por exemplo, uma resistência a antibióticos. Então, usar aqui um exemplo mais específico, o plasmídio PUC19, ele tem um gene de resistência à ampicilina, o que vai permitir que a gente selecione as células que contêm o plasmídio, ou seja, as células com plasmídio vão sobreviver quando expostas a este antibiótico. Então, a gente vai ter aí um marcador de seleção, a gente vai ter como fazer uma seleção das células deste plasmídio, desta bactéria, que estão com este plasmídio presente. E aí, como que a gente prepara, né, o hospedeiro para a inserção desse gene? Para preparar o vetor, falei hospedeiro, é o vetor, tá? Para preparar o vetor, a gente vai escolher um plasmídio que tem as características que a gente precisa. Então, precisa do marcador de seleção, como a gente já falou. Também precisa de uma origem de replicação para garantir que esse plasmídio seja replicado dentro do hospedeiro. Também vai precisar ter um local de clonagem, onde a gente pode inserir o gene sem danificar o gene. E um promotor que vai dar o início, né, da expressão dessa proteína, né? Ele vai iniciar esse processo. E como que a gente isola, né, depois esse gene de interesse aí, né? Porque a gente precisa também fazer um isolamento dele, a gente precisa entender ele especificamente, né, ou encontrar ele e isolar ele. Antes de inserir o gene no plasmídio, a gente vai precisar isolar, né, como eu disse. Então, isso pode ser feito com técnicas de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, muitíssimo utilizada na Biomol e na Biotech, que ela basicamente vai multiplicar o gene de interesse muitas vezes, né? Assim, é literalmente uma reação em cadeia, então é um volume absurdo de replicações que a gente vai fazer desse gene, perdão. Depois a gente vai utilizar enzima de restrição, como a G tipo 2, para fazer o corte de DNA de maneira muito precisa para inserir o gene no plasmídio. Então, a enzima ligase vai ser a enzima, então, que depois vai colar o gene nesse local correto do plasmídio. E aí, como que a gente vai fazer a inserção do vetor no hospedeiro, né? A gente vai inserir o vetor recombinante no hospedeiro usando técnicas como o choque térmico ou a eletroporação. Quando a gente aquece, né, as células em uma temperatura controlada, as membranas podem se tornar permeáveis, né? Então elas vão permitir a entrada do plasmídio. Aí que a gente já colocou o gene de interesse, já colocou o vetor recombinante, já colocou tudo que a gente precisa inserir no hospedeiro, já tá ali naquele plasmídio. E aí, com essa permissão, né, com essa mudança de temperatura, essa permeabilidade da membrana da célula, a gente vai conseguir fazer a inserção do plasmídio. Naturalmente existe um risco de desnaturação da célula, né, se o processo não é feito corretamente, mas é por isso que a gente faz tudo de forma controlada, né, tentando manter aí a segurança de que a célula não desnature nesse processo. Aí como que a gente confirma, né, como é que a gente vai ter uma certeza
que deu certo esse processo. Então, lembra que eu falei do marcador de seleção? Então, esse marcador de seleção ele vai nos ajudar a ter essa certeza desse sucesso, dessa inserção, no fato de que ele, quando as células recebem o plasmídio com esse gene de interesse, elas vão sobreviver no meio com o antibiótico. Então, a gente incluiu ali um gene que tem uma resistência àquele antibiótico X, no caso aqui é a ampicilina, além do gene que a gente quer, né, dessa proteína recombinante que a gente quer replicar, a gente também colocou esse marcador de seleção, esse vetor, que é o gene que é resistente, né, que vai produzir a proteína que dá resistência à ampicilina. E para ter certeza que está tendo a replicação desse plasmídio, a gente vai manter a célula do hospedeiro na ampicilina. Porque aí a gente vai ter certeza de que aquele plasmídio está, né, ele está tendo ação lá dentro, ele está sendo lido, ele está sendo transcrito, ele está sendo traduzido, está sendo produzida as proteínas que estão nele codificadas. Após isso, além disso, né, no caso, perdão, além disso, uma outra certeza que a gente vai ter é fazer um PCR, né, um sequenciamento do DNA para confirmar que a célula está realmente com o gene presente, né, o gene que a gente deseja presente. E aí a questão do cultivo e a purificação da proteína posteriormente, né, agora que a gente tem certeza que deu certo essa inserção do plasmídio com o marcador, com o vetor, com o gene de interesse, a gente vai depois que a gente confirma que foi inserido corretamente, a gente vai ter o passo do cultivo, né, do hospedeiro, então extrair a proteína de interesse dele. Para purificar essa proteína, a gente vai utilizar algumas técnicas como a cromatografia de afinidade, que é uma técnica que separa a proteína com base em uma característica específica, como uma tag de afinidade que a gente adiciona ao gene. Além disso, a gente usa a eletroforese em gel também, que é uma outra opção de técnica, para verificar a presença e a pureza dessa proteína de interesse, né? Essa proteína que a gente está produzindo. Então, aí, em resumo, nessa aula, gente, a produção de proteína recombinante, ela envolve aí, como a gente viu nesses quase 14 minutos, ela envolve muitos passos, né? Tem vários passos. Então, vai ter a escolha do hospedeiro, vai ter a inserção do gene de interesse, vai ter o cultivo, a purificação da proteína, além de todos os passos menores dentro de cada uma dessas partes, né? Tudo isso ela vai permitir a gente obter uma proteína específica que potencialmente tem usos diversos, né? Já que a gente está tendo interesse em multiplicá-la. Como os medicamentos, né, os biofármacos aí, e tratamentos médicos em geral. Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula sobre proteínas recombinantes. Qualquer dúvida, os comentários estão aí abertos para vocês enviarem, para a gente eventualmente trazer alguma aula explicando alguma coisa pontual que vocês tenham trazido e que seja pertinente para mais um vídeo. Se não, respondam nos comentários mesmo, sem problema algum. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.